A paz do Senhor, meu amado irmão, bem-vindo a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje, como você pôde ver, o tema é o Evangelho de Jesus Cristo e a Teologia da Prosperidade. Talvez você nem saiba o que é a Teologia da Prosperidade, mas a verdade é que essa doutrina humana, tem ganhado muita repercussão no nosso país nos últimos tempos pra cá. Para eu começar esse vídeo, para começar a falar, eu preciso explicar para você o que é a Teologia da Prosperidade e como ela age. A Teologia da Prosperidade é uma doutrina focada somente na prosperidade, como o próprio nome já diz, em bens materiais, em bênçãos. E talvez você possa estar frequentando uma igreja que é adepta dessa doutrina e você nem esteja percebendo. Essa teologia da prosperidade é uma das maiores causas da apostasia da igreja moderna cristã. É uma das maiores razões para que irmãos na fé deixem simplesmente do dia para a noite o evangelho. Como? Eu vou te explicar aqui. Está passando uma pessoa na frente de uma certa igreja e ela vê um cartaz escrito curas milagrosas, vem aqui, Jesus te ama. É basicamente essa rede que essa teologia usa para pescar almas. Tá desempregado, irmão? Vem aqui para a igreja, vamos fazer uma oração aqui, você vai sair daqui empregado. Tá encalhado, irmão? Vem aqui que vai aparecer varoa. Tá com dívida? Vem aqui, com oração a gente resolve. Eu quero apresentar que o Evangelho de Jesus Cristo e a Teologia da Prosperidade são coisas totalmente diferentes. Uma das coisas que mais marca as igrejas da Teologia da Prosperidade é o foco em bênçãos materiais, seja casa, carro, emprego, salário, e as campanhas de orações, os objetos ungidos. Eu preciso começar falando que campanhas de orações não são bíblicas. Você não vai achar em nenhum lugar Jesus ou qualquer profeta, apóstolo, qualquer servo de Deus dizendo para o povo fazer campanha de oração. Não. Isso não é bíblico. Nem no Velho Testamento e nem no Novo. Nem na época dos profetas e nem na época de Jesus. Nem na época dos apóstolos se fez campanha de oração. Isso é uma coisa moderna, criada pela teologia da prosperidade, doutrina humana. E os objetos ungidos, eu sei que na Bíblia muitos objetos foram ungidos por Deus, mas você precisa perceber que nenhum deles foi iniciativa humana. Como se vê por aí, flores ungidas, papel ungido. É uma coisa totalmente sem noção, irmão, por assim se dizer. Porque isso se assemelha muito ao misticismo de ungir coisas, de ungir carro, moto, casa, seja lá o que for. Ainda que biblicamente pudesse se fazer isso, não se pode fazer com qualquer objeto, não se pode fazer por simplesmente vontade própria. Muitas dessas igrejas, elas usam o pretexto que os sacerdotes ungiam os objetos do templo, os sacerdotes ungiam os reis, os sacerdotes ungiam tal coisa. Mas exatamente isso, os sacerdotes só ungiam ou objetos sagrados do templo de Deus, ou a cabeça do rei que também era escolhido por Deus. Então você percebe que nenhuma iniciativa de ungir algum objeto, por mais que ele fosse importante para a pessoa, não tinha isso de ungir qualquer objeto ou qualquer pertence pessoal. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, que muitas igrejas estão pregando por aí unção dobrada. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para a unção dobrada de Deus? Ou a unção que você deseja, a unção que o seu coração pede? Vamos ler aqui rapidamente no livro de 2 Reis 2:9. Capítulo 2,
versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa difícil pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Nessa situação aqui, o profeta Elias estava falando para o seu companheiro, também profeta Eliseu, que ele seria tomado, que ele seria arrebatado por Deus. E Elias falou a Eliseu: me diz um desejo teu para que eu faça, para que eu cumpra, antes que eu vá embora. E Eliseu disse: eu peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Mas vemos que toda promessa, ela tem uma condição. E eu vou ler aqui para você um versículo que também vai responder outra pergunta. Mas toda promessa feita por um profeta, toda profecia feita pelo profeta, não vinha dele mesmo. Se ele chegasse para um rei e dissesse: rei, me diz o que queres que eu te faça e eu te farei, aquela promessa, aquele desejo não vinha do profeta. Não era simplesmente porque o Elias gostava do Eliseu que ele falou isso. Eu vou ler aqui para você na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero te mostrar que nenhuma profecia vem de nenhum profeta. O profeta, ele é só um instrumento, ele é só um mensageiro. E eu quero entrar em outro assunto aqui, também aproveitando esse assunto de que a profecia não vem do profeta, a profecia vem de Deus e do Espírito Santo, que realmente muitas igrejas ensinam essa doutrina aqui, ó. Vai e profetiza a bênção, vai profetiza a bênção, vai profetiza a bênção, porque vai acontecer assim, você tem um poder de profeta, você é profeta. E não é assim. A própria escritura, a carta de Pedro aqui que eu li, diz exatamente o contrário. Eu vou ler de novo para você, para encaixar na sua mente, para ver se você entende. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo. Irmão, minha irmã, meu ouvinte, qualquer palavra que se distanciar dessa aqui, qualquer palavra que for contra essa aqui, é doutrina carnal, doutrina diabólica, doutrina não cristã, doutrina de anticristo. É muito sério o que está acontecendo. Essa teologia da prosperidade tem feito muita repercussão no Brasil, porque o povo brasileiro, é uma presa fácil para quem quer roubar a nação eleita do Senhor. E eu não posso deixar que isso aconteça, irmão, eu ficar quieto diante disso. E você também não pode ficar quieto diante disso. Abra os seus olhos. É uma teologia que não está centrada na salvação. Onde está a salvação nos púlpitos? Onde está a pregação de arrependimento nos púlpitos? Já não se ouve mais. A volta do Senhor é um assunto proibido nessas igrejas. Isso não pode acontecer. Essa teologia tem feito um sucesso na nação brasileira. Porque eu sei que muitos de nós, irmãos, temos passado por dificuldades financeiras, problemas de saúde. E é disso que querem se aproveitar. Não só destruir o teu físico, o teu material, mas destruir o teu espiritual, tirar o mais importante que você tem, a sua salvação. Eu quero ler um capítulo aqui, uma parte, um trecho de Mateus, capítulo 19, verso 16, quando Jesus estava conversando com um jovem rico. Está escrito assim: e eis que, aproximando-se de Jesus, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Se quiseres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse o jovem: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho cumprido, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A gente percebe nesse texto que Jesus chama esse jovem, por mais que esse jovem cumprisse a lei, por mais que esse jovem não adulterasse, não matasse, não roubasse, honrasse o pai, honrasse a mãe, amasse o próximo, por mais que esse jovem cumprisse todas as leis desde pequeno, desde moço, ele não foi digno. Ele não foi capaz de seguir Jesus. Sabe por quê? Por causa do amor às propriedades terrenas. Por causa do amor aos bens materiais. E é isso que vem acontecendo nos púlpitos da igreja hoje em dia. Muitas das pregações, e eu posso dizer isso porque eu já participei de uma igreja assim. Muitas das pregações dizem que você não pode passar fome, que você não pode passar tempos ruins, dificuldades, que tudo isso é falta de fé, que tudo isso é culpa da sua incredulidade, mas isso está tudo errado. Isso está tudo errado. Como está escrito lá em Salmos, eles usam muito esse versículo aqui distorcidamente. Salmos 37, versículo 25, diz assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente mendigar o pão. É fato que Deus, que Jesus se responsabiliza por tudo que precisamos. E muita gente tem interpretado mal esse texto de Salmos, que o escritor quer dizer aqui é que você, ainda que passe fome, você não ficará desamparado. Não importa se você consiga o pão comprando ou mendigando, você não ficará sem pão. É isso que ele está dizendo. Agora, muitos pastores, muitos da teologia da prosperidade têm dizendo assim: ah, se você estiver endividado, você está com demônio. Se você estiver com depressão, você está sem fé. Nada disso, irmãos. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 em diante, Paulo diz assim, olha: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância quanto padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, um apóstolo muito usado pelo Senhor, ele declarou que mesmo crendo em Cristo, que mesmo seguindo Cristo, que mesmo seguindo com a fé quase inabalável, com a fé, com o Espírito Santo, com os reinos, indo pregar os reinos, ainda que ele doasse toda a sua vida, ainda que ele tenha doado toda a sua vida, sendo usado pelo Espírito Santo. Eu não digo nem doar, que a nossa vida é do Senhor Jesus, amém? Mas eu quero dizer que ainda que Paulo tenha feito tudo e seja um dos mais usados homens da Bíblia, ele padeceu fome, ele passou frio, ele passou necessidade. Outro dia eu vi um pastor dizendo assim: um servo de Deus não pode passar fome, um servo de Deus não pode estar endividado. Como assim? Ora, Paulo não tinha casa, a ordem de Jesus para os apóstolos foi: não tenhais duas vestes, não tenhais duas sandálias, não andeis com dinheiro, não tenhais alforje, e não tenhais dois cintos. O próprio Jesus, ele não tinha propriedades aqui na terra. Os apóstolos, todos abandonaram até os seus trabalhos, os seus ofícios, para seguir a Jesus. E esse foi o pecado do jovem rico.
Porque ainda que cumpra-se toda a lei, irmão, se você não largar, se não se desprender da casca desse mundo, você não está apto para seguir o Senhor Jesus. Ainda que se cumpra toda a lei na sua vida, se você não se desprender dos bens materiais, se você não tiver fé em Jesus Cristo, se você não buscar primeiramente o reino de Deus acima de todas as coisas, nada, eu repito, nada poderás fazer. Quero continuar aqui com a carta de Paulo também, a 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Está escrito assim: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, é muito importante esse versículo, é muito importante que você medite nele. Paulo está dizendo que ele sofreu tentações por causa de um espinho na carne. Eu não sei qual era esse espinho que ele tinha, mas de uma coisa eu sei: por mais que ele tenha passado fome, padecido necessidade, frio, por mais que ele tenha sido perseguido e até açoitado pelo nome do Senhor Jesus, por nome de Deus, a resposta que Deus disse foi: a minha graça te basta. E é muito importante nós entendermos essa resposta do Senhor a Paulo, que é a resposta que serve também para nós. Quantas vezes já não padecemos necessidades, não passamos fome, frio, não tivemos tantas roupas e tanto conforto como queríamos. Esse trecho da Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que essa tentação, para que esse espinho saísse da vida dele. Mas como sempre, como um bom servo do Senhor, entrega a sua vida, Paulo entregou a vida na mão do Senhor, e o Senhor cumpriu a vontade dele, não retirou o espinho. Por mais que na visão de Paulo aquele espinho fosse ruim, fosse desconfortável, na visão do Senhor era uma oportunidade de aperfeiçoar o poder e de aperfeiçoar a graça do Senhor na vida de Paulo. Como disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, por mais que exista irmãos pobres, sim, mas tudo tem um motivo. Cada pessoa padece necessidade, outras não padecem tantas, mas tudo tem um motivo. Ora, toda provação tem um motivo. Eu quero deixar um versículo que esse é um dos maiores defeitos dos adeptos da teologia da prosperidade, que mostra tão somente a incredulidade deles. Eu quero ler o versículo para você e depois eu vou explicar, tá bem? No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 29, está escrito assim: e disse Jesus: não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendeis o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca se acabem, aonde não chega ladrão, e aonde a traça não rói, e aonde a ferrugem não consome. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Glória a Deus. Nessa palavra, Jesus está dizendo: não fiquem preocupados com o emprego, com a comida, com a bebida, com as roupas, e não andeis inquietos por causa disso, porque todos os povos da terra buscam por isso, os gentios buscam por isso. Mas vocês têm um Pai
que sabe de tudo que vocês padecem, que sabe de todas as vossas necessidades. Busca antes a vontade de Deus, busca antes o reino do Senhor, e todas as suas necessidades serão supridas. Agora, eu quero focar aqui numa parte desse versículo, que logo depois de Jesus falar para não andarmos solícitos, preocupados com a vida, com o alimento, com as roupas, com as contas, ele diz assim, logo depois: não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou a vosso Pai dar-vos o reino dos céus. É estranho parar para pensar que tanta gente conhece o Evangelho de Jesus Cristo, sabe que lá na morada eterna há uma praça de ouro, há um lugar sem sofrimento, há um lugar sem necessidades, e mesmo assim continuam insistindo em se preocupar com as coisas aqui da terra. Eu não entendo, irmão. Eu não entendo como pode alguém fazer uma pregação somente de bens materiais, tirando o centro que é Cristo e colocando o centro no homem, colocando o centro nas necessidades do homem. É verdadeiramente uma pregação de alimentação de ego. Não edifica, não faz produzir fruto, não traz arrependimento. Citamos o exemplo aqui. Digamos que, sei lá, aparecesse um ateu na igreja, na frente da igreja, estivesse a placa assim escrita: curas milagrosas todas as sextas-feiras, e ele desesperado porque está doente, assim, num tiro de desespero, numa atitude de desespero, ele vai, mesmo sem crer, ele vai e entra naquela igreja, e ele segue toda a liturgia da igreja, ele faz campanha de oração, ele ora horas e horas ali, ele deposita, ele faz dízimo e oferta, ele faz de tudo que a igreja manda, tudo, unge até a cabeça dos pés, e com o tempo, ele vê que aquilo não se cumpriu, O que isso vai gerar na mente daquele cidadão? Um escândalo. Aquele homem vai viver revoltado, talvez, pelo resto da vida, tanto com a igreja quanto na incredulidade de que Jesus não existe, de que Deus não existe. Por quê? Porque foi prometido a ele uma coisa que Deus nunca prometeu. E essa teologia da prosperidade vem criando uma geração de cristãos mimados, uma geração de interesseiros. Esse evangelho não cria arrependimento, não cria frutos, só cria uma busca incessante por riqueza, por bens, por carros, por casas. E nada disso é o evangelho do Senhor. Por isso, a partir de hoje, abre os teus olhos, analisa a tua igreja, analisa a pregação do teu pastor, analise friamente, porque o que está em jogo aqui não é a visualização desse canal, eu sempre digo, não é a minha voz ser ouvida. O que está em jogo aqui é a sua vida eterna, é a sua salvação. Arrepende-te, porque buscais igrejas para suprir o teu ego, buscais pregações para alimentar o teu egoísmo. Segue verdadeiramente Jesus, arrependido. O que é se arrepender? É mudança de hábitos, é metanoia, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Se desprende da casca desse mundo. Quero citar aqui um exemplo, um sentido figurado. O trigo, ele só está pronto para ser colhido quando as sementes dentro da polpa do trigo, dentro daquele feixe, estão desgrudadas da casca. Por isso eu rogo a você, amadureça, irmão. Se desprenda da casca dos bens, para que você esteja pronto para a colheita. E esses homens que dizem 2021 vai ser o ano da recompensa dobrada, está mentindo. Você não percebe que todo o cenário está sendo preparado para um grande avivamento da igreja, para que a igreja seja moída e peneirada? Você não percebe que esse coronavírus foi só um pouco do teste que a igreja ainda vai sofrer? Em nome de Jesus,
Abra os seus olhos e não busque, eu repito, não busque tesouros aqui na terra. Como disse Jesus, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Entrega o teu coração ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele te quer de corpo, alma e coração, em nome de Jesus Cristo. Esse foi mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Se você gostou, se você acha que isso pode ser útil na vida de outra pessoa também, que outra pessoa precisa ouvir isso, em nome de Jesus, não para a visualização desse canal, mas para a propagação do Evangelho, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, irmão. E em nome de Jesus Cristo, fique na paz de Deus. Frutifique as obras do Senhor. Em nome de Jesus, fique na paz. Amém.